Olá, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui com muita empolgação, muito felizes, ansiosos por esse momento, para mais uma aula nossa, ok? Hoje é a nossa 7ª videoaula, né, com as turmas do 6º ano. E espero que vocês estejam também bem animados para esse nosso encontro, ok? Então, podemos começar? Atenção! Bem, na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre minoria, né? Nós já tínhamos falado um pouco sobre os indígenas, que representam minoria no Brasil, e falamos na nossa última aula, na última quinta-feira, sobre os negros, né? Os afrodescendentes, que também representam minoria aqui no nosso país. E eu lembro que no final da aula eu passei uma atividade para vocês, né? Nessa atividade tem um pequeno texto, um texto bem simples, onde vocês deveriam ler com atenção e responder as questões. Né? Esse texto, eu quero comentar esse texto com vocês agora, fazer um breve comentário do texto e logo depois nós vamos corrigir as atividades. Peço que vocês tenham atenção, estejam acompanhando a leitura do texto e da atividade, tá? Para que se você, de repente, cometeu algum engano, marcou alguma questão de maneira errada, por algum motivo, falta de atenção às vezes, então você esteja corrigindo, ok? Podemos começar? Então, vamos lá. Bem, sobre o texto que eu passei para vocês, ele tem, o título desse texto é uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que a população negra no Brasil é chamada de minoria? Se não representa a minoria, se cerca de 50% da população são negros, né? Então, em termos de número, não é a minoria. Então, por que a população negra no Brasil é considerada minoria? O texto ele já inicia com uma pergunta, né? Ele já nos leva a pensar um pouco. Por que os negros são chamados minoria se eles representam cerca de 50% da população? Vocês observaram isso? Então, nos dias atuais, muito se fala em preconceito e discriminação racial no Brasil. E um dos grandes questionamentos é justamente esse. Se a população do Brasil, a população negra, né, afrodescendente, no Brasil é de cerca de 50%, por que eles são considerados minoria? Né? Por que eles são chamados minoria? Então, o texto ele nos apresenta algumas respostas. Eu tenho certeza que vocês observaram isso. A primeira resposta é: devido ao fato da não aceitação por uma boa parte das pessoas de que existe o preconceito racial no Brasil. Então, a partir do momento que nós não identificamos que existe um problema a ser resolvido, fica mais difícil desse problema vir a ser resolvido, porque nem sequer se identificou que o problema existe. Vocês compreenderam isso? Então, a primeira resposta para essa pergunta que o texto nos oferece é essa: a não aceitação por uma boa parte das pessoas de que existe o preconceito racial no Brasil. Aqui no Brasil costuma-se dizer que somos um país mestiço, né? Somos um país que a verdadeira discriminação não refere-se à cor da pele, mas refere-se à classe social. Ou seja, não é o fato da pessoa ser um afrodescendente, mas o fato dela ser, por exemplo, uma pessoa pobre, uma pessoa de baixa renda, certo? Então, para entender melhor essa situação, conceitua o preconceito racial de acordo com a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Normas de Discriminação Racial da ONU. Então, o texto, sei que vocês observaram, ele fala o seguinte: discriminação racial é o quê? Seria o quê? De acordo com a ONU, né? Significa qualquer distinção, qualquer exclusão, restrição ou preferência baseada na cor da pessoa, ascendência da pessoa, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e ou exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. Então, isso seria uma definição, um conceito
de discriminação racial. E será se isso existe no nosso país? Com certeza, meus amores, eu tenho certeza que vocês já observaram isso, porque não é difícil perceber. Portanto, entende-se que a discriminação é toda e qualquer atitude que impeça uma pessoa de exercer os seus direitos de maneira igual, né? O direito a oportunidades, o direito à democracia. E a palavra minoria no dicionário, se nós formos procurar o que significa a palavra minoria? Bom, a palavra minoria significa um subgrupo que, dentro de uma sociedade, considera-se ou é considerado diferente do grupo maior e dominante, em razão de características étnicas, religiosas ou de língua, costumes, nacionalidade, e que, em razão dessas diferenças, não participa integralmente em igualdade de condições da vida social. Então, por isso, eu tenho certeza que agora vocês compreenderam melhor, por isso os negros, os afrodescendentes, são considerados minoria no Brasil. Não pelo número, né, se são 50% da população ou não, ou menos que isso, não é isso, mas pelo fato de representarem um subgrupo dentro da sociedade, né? Em razão de características, essas que nós comentamos, acabamos de falar, étnicas ou de costumes, de nacionalidade religiosa, ok? Então, a população negra se vê podada em vários direitos básicos e fundamentais, como educação, trabalho, respeito à dignidade. E esses direitos são para todas as pessoas, independente se é uma pessoa negra ou não, certo? Então, existe esse preconceito, essa discriminação? O que vocês acham? Com certeza, meus amores, já perceberam que sim, que essa é uma realidade que existe sim, né? Muitos negros e pardos sofrem com a indiferença da maioria da sociedade brasileira. Ok, meus amores? Em função dessa desigualdade racial e social, ainda a população negra é considerada minoria. Por esse motivo, a população negra é considerada minoria. Então, vamos agora para as nossas questões. Vamos corrigir rapidamente. Eu peço que você tenha atenção e corrija a sua atividade. Acompanhe a sua atividade, ok? Assinale com um X apenas as alternativas corretas, de acordo com esse texto que nós acabamos de comentar e que vocês leram com calma, com certeza, durante esse período que nós tivemos, da quinta-feira passada até agora, né? Então, vamos lá. Primeira questão, assinale com um X apenas o que for correto. A letra A. A população afrodescendente é de cerca de 50% da população total do Brasil. Por isso, não são chamados de minoria. Verdadeiro ou falso? Com certeza está falso, foi o que nós acabamos de comentar. Que não é o fato de ser 50%, ou 40%, ou 30%, ou 60% ou 70%, não se refere ao número de afrodescendentes no Brasil, mas a maneira que eles são tratados, né? Essa discriminação, esse preconceito, o racismo, certo? Então, a letra A, você não marcou um X, eu tenho certeza. Letra B de bola. Discriminação é toda e qualquer atitude que impeça uma pessoa de exercer os seus direitos de igualdade. Claro, muito bem, está perfeita essa alternativa. Letra C. A população negra se vê podada, quer dizer, cortaram dela esses direitos, né? Se vê podada em vários direitos básicos e fundamentais, ou seja, se vê prejudicada em vários direitos básicos e fundamentais, como educação, trabalho, respeito à sua dignidade. Esses direitos são para todos, segundo a nossa Constituição. Inclusive, eu estou com a Constituição aqui. Olha só, aqui para vocês. Né, que é a maior lei do nosso país, é a lei mais importante do nosso país. E nenhuma lei que venha a ser elaborada pode ferir nenhum artigo, nada que tenha nessa lei, porque essa lei aqui é a lei maior do nosso país, ok? Então, aqui, nessa alternativa está dizendo justamente o seguinte: esses direitos são para todos, segundo a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, mas ainda muitos negros e pardos sofrem com a indiferença da maioria da sociedade brasileira. Claro, absolutamente verdade. Isso é um fato, né? Que muitos negros ainda sofrem com esse preconceito, com essa indiferença. Isso é verdade, a letra C
Com certeza os meus amores marcaram um X, ok? Podemos continuar. D de dado. Educação, trabalho, respeito à dignidade são direitos para todos, segundo nossa Constituição. Não há muitos negros e pardos sofrendo com a indiferença da maioria da sociedade brasileira. Tá errado, por isso que eu coloquei a palavrinha não aí de vermelho para chamar a sua atenção. Porque está errado justamente por causa da palavra não, né? Está dizendo não há muitos negros e pardos sofrendo. E a verdade é que há muitos negros e pardos sofrendo com a indiferença da maioria da sociedade brasileira. Ok, meus amores? Vamos continuando. Letra E. Em função da desigualdade racial e social, a população negra é considerada minoria. Pronto, perfeito. Letra F. Precisamos continuar discutindo, exigindo direitos e debatendo para que possamos diminuir essas desigualdades. Perfeito. Letra G. Não é necessário continuar discutindo, exigindo direitos e debatendo para que possamos diminuir com essas desigualdades. Pois, na verdade, elas não existem no Brasil. Meus amores, essa alternativa G ela está errada, né? Justamente porque tem essas palavras não aí que eu marquei de vermelho para chamar a sua atenção, certo? Porque é uma realidade que nós precisamos discutir, nós precisamos admitir que existe, discutir e lutar para que venha a ser desconstruído, né? Esse racismo, esse preconceito, ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. Segunda questão, coloque V se for verdadeiro, coloque F se for falso. Historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente ligado ao preconceito, geralmente ligado ao preconceito de cor, classe social ou gênero, ficaram excluídos da sociedade, marginalizados e não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. Meus amores, essa alternativa está verdadeira, né? Está verdadeira. Isso aqui serve para a questão dos indígenas, que nós também já vimos em aula passada, e também questão dos negros, né, dos afrodescendentes. Então, está verdadeira. Podemos colocar a população negra, por exemplo, na condição de minoria, pois durante o colonialismo europeu, os africanos foram capturados e vendidos como escravos. Então, está verdadeiro, meus amores. Com certeza do conhecimento de todos nós, que na época em que o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses e os europeus trouxeram os negros, né, os africanos, para serem escravizados aqui no Brasil. E desde então, desde a formação da nossa cultura, a raiz da nossa cultura, os negros eles sempre foram assim considerados, né, como inferiores, como tratados com preconceito, com indiferença, certo? Então, com certeza, eu tenho certeza que os meus alunos marcaram V de verdadeiro nessa alternativa. Somente aqui no Brasil foram mais de 300 anos de escravidão dos negros trazidos para cá. E, mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, né, no segundo reinado de Dom Pedro II, eles permaneceram em situação de penúria, muitos sendo libertos repentinamente, mas sem qualquer tipo de assistência, profissionalização, educação, moradia, alimentação e acesso à saúde. Verdadeiro. Mesmo quando acabou a escravidão aqui no Brasil, os negros, eles simplesmente, esses ex-escravos, simplesmente ficaram abandonados, vamos dizer assim, porque eles não tinham qualquer assistência à profissionalização, eles não tinham oportunidade de emprego, de educação, de moradia, de alimentação. Então, eles continuaram numa situação bastante difícil. Então, essa alternativa está verdadeira, ok? Segunda questão, as 3 primeiras alternativas estão verdadeiras. Tenho certeza que os meus amores não erraram isso. Podemos continuar? A população negra sofreu e sofre com racismo, o que impede qualquer efetividade de tratamento igual e de pleno acesso aos direitos básicos.
verdadeiro. A população negra não só sofreu no passado, desde a época da escravidão, desde que o Brasil era colônia de Portugal, como sofre ainda hoje o racismo. E isso impede, sim, o tratamento igual e de pleno acesso aos direitos básicos assegurados pela nossa Constituição, pela lei maior do nosso país. Ok? V de verdadeiro. A população negra sofreu, mas não sofre mais, com racismo. Não há nada que impeça qualquer efetividade de tratamento igual e de pleno acesso aos direitos básicos. Está errado, né, meus amores? Por isso que eu marquei essa palavrinha não aí de vermelho para chamar a sua atenção, porque é essa palavrinha que torna essa alternativa errada. Ok? Podemos continuar? Muito bem. Então, eu observei que na aula da TV vocês estão aprendendo, né, um pouco mais, sendo que nós já vimos em sala de aula, já vimos também em nossas videoaulas, mas eu observei, tenho observado que vocês têm visto também pela aula da TV as fontes históricas, né? Tenho certeza que vocês não têm encontrado dificuldade, porque nós, como eu falei, nós já vimos em sala de aula um pouco sobre isso no começo do ano, já vimos também em nossas videoaulas. Então eu resolvi trazer um pouquinho, né, sobre fontes históricas para reforçar um pouquinho das aulas na TV, ok? Do conteúdo que vocês têm visto nas aulas na TV. Fontes históricas. As fontes da história e o trabalho do historiador. Documentos ou fontes históricas constituem nos registros, vestígios culturais, marcas da presença humana no tempo. Então, fonte histórica, todos nós já sabemos, que é aquilo que são marcas, né, da presença humana, aquilo que o homem deixou, de alguma forma. Pode ser uma pintura rupestre, né, pode ser pinturas, pode ser até mesmo um esqueleto humano, tudo que representa a presença humana no tempo se constitui uma fonte histórica. A fonte histórica ela é considerada um documento, certo? É como se fosse um documento. Então, o historiador, ele examina e interpreta estes documentos para construir um conhecimento sobre o passado. Ok, meus amores? Classificação das fontes históricas. Nós sabemos que nós temos as fontes históricas escritas, né? Por exemplo, um livro, por exemplo, a própria Constituição Federal que eu apresentei aqui hoje para vocês, representa um documento escrito, né? Se você tem uma certidão de nascimento, é um documento escrito, um RG, a identidade, é um documento escrito, né? Classificação das fontes históricas materiais. Material é aquilo que eu posso tocar. Se eu posso tocar, então é material. Imaterial é aquilo que eu não posso tocar. Eu posso ouvir uma lenda, eu posso ouvir uma história, eu posso ouvir uma lenda, eu posso ouvir uma história, mas eu não posso tocar numa lenda, numa história, eu só posso ouvir. Então, é exemplo de fonte histórica imaterial. Imaterial é aquilo que eu posso tocar. Material é aquilo que eu posso tocar. Imaterial é aquilo que eu não posso tocar. Por exemplo, uma lenda, uma contação de história, certo? Iconográficas são as imagens, né? São imagens, fotografias. Orais, classificação das fontes históricas. Orais são aquilo que é falado. Por exemplo, numa entrevista tem uma fonte histórica oral, certo? Tenho certeza que meus amores não têm nenhuma dificuldade nisso. Fontes históricas, registros e vestígios que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo. Então, todos os povos deixaram algum registro, deixaram algum vestígio, né, em determinado local, em determinado tempo da história, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo hoje, ano de 2020, século 21, segundo o nosso calendário, né, calendário cristão, e daqui a mais uns anos, mais lá na frente,
as pessoas irão estudar, quando forem estudar história, procurar fontes históricas, elas vão encontrar o que nós vamos deixar hoje, entendeu? Então, os registros e vestígios que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo, né? Isso são fontes históricas. Oferecem informações que nos levam a entender como as pessoas viviam e como resolviam seus conflitos, ok? Fontes escritas, acabei de falar, né? Certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. Tudo aquilo que é escrito. Fontes iconográficas, imagens, pinturas, fotografias. Fontes orais, entrevistas, depoimentos, relatos falados. Fontes materiais, aquilo que eu posso tocar. Armas, construções, vestimentas, brinquedos, entre outros. E fontes imateriais, aquilo que eu não posso tocar. Lenda, crença, festas populares, é tudo que eu não posso tocar, certo? Tenho certeza que os meus amores não têm dificuldade nisso. E para finalizar nossa aula, eu coloquei aqui algumas imagens, né, de fontes históricas escritas, uma identidade, um jornal, e fontes históricas material, né, aquilo que eu posso tocar, que tem um baú, tem uma lamparina, ok? Pois essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição no nosso grupo do WhatsApp, quando vocês tiverem alguma dúvida. Lembre-se que segunda-feira pela manhã nós temos aula. Eu quero que vocês estejam interagindo no nosso grupo. E também, assim que vocês receberem essa videoaula, vocês também receberão uma atividade, certo? Essa atividade vocês terão tempo para fazer, não se preocupem, vocês terão tempo para fazer e vocês poderão me entregar até a terça-feira pela manhã. Até às 10 horas da manhã eu estarei recebendo, ok? Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e um grande beijo no coração, um forte abraço. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.